o que é missão, o que se entende por missão, o que é missiologia. E aí, antes de respondermos essas três perguntas, o que é missão, o que se entende por missão e o que é missiologia, a gente deve entender que na raiz de tudo isso está a igreja, que é por sua natureza missionária. A igreja tem na sua essência, o DNA, o carisma dela é ser missionária, é a missão. Então, o padre Panazzolo, ele dizia assim, a igreja, ela existe para evangelizar, ou seja, ela existe para fazer missão. E essa missão é a participação na missão que é própria de Jesus. Ou seja, a igreja, e aqui é a igreja que somos cada um de nós, somos convidados a tomar parte na missão que o Pai confiou ao seu Filho, que é nosso Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele, Jesus, é o missionário do Pai, é o enviado do Pai. Agora, se vocês recordam bem, e vocês vão aprofundar isso daqui depois, quando chegar lá na perspectiva missionária a partir da Bíblia, Jesus, ao iniciar o seu ministério público, ele começa criando uma comissão, chamando para junto de si um grupo. Às vezes a gente se limita a pensar que ele escolheu apenas os 12, mas na verdade havia um grupo maior, e depois se tornaram missionários, que saíram para evangelizar, para propagar a boa nova, aquilo que aprenderam com Jesus. Agora vejam bem, o capítulo 3 do Evangelho de Marcos, ele traz Jesus chamando os discípulos. Então, de uma grande multidão de discípulos, ele escolhe 12 para quê? Para estar com ele. Esse estar com Jesus é um processo formativo. Estar na companhia de Jesus, ver onde ele mora, partilhar a sua vida, viver a proximidade, é aprender do Mestre. Então, ele chama de grupo de 12 homens para um segmento mais próximo, mais íntimo. Esta é uma comissão de 12, e depois desse 12, nós vamos ver em Lucas, nós temos 72, e o Senhor nunca parou de chamar homens e mulheres para o seu segmento, para a escola discipular, para a escola missionária, para depois de formá-los, enviá-los em missão. É a partir da missão de Jesus nasce a igreja. A igreja nasce da missão de Jesus para continuar esta sua missão na terra. Qual é o intuito desta missão, da missão da igreja? É chegar a todos os povos. É uma missão universal. É isso que Jesus vai dizer quando, antes de ascender ao céu, ele envia os discípulos, os 11 ali, e com a missão de ir pregar o evangelho a toda criatura, ou ir ao mundo e pregar, dependendo da versão, seja Mateus, seja o evangelista Marcos, tá? Desde então, esse fogo missionário nunca deixou de arder no coração da igreja. Passou o tempo, nós avançamos na história, e esse fogo missionário continua ardente no coração da igreja, para que ela, fiel ao mandato que recebeu de Jesus, possa continuar a sua missão. Então, voltemos aqui às três perguntas. O que é missão? O termo em si. O que cada um de vocês entendem por missão. Depois, o que é missiologia? Essa última questão, o que é missiologia, é o que a gente vai tentar ver aqui ao longo desta aula de hoje. Primeiro entendendo o conceito de missão, e hoje uma outra conversa que nós vamos ter depois. A palavra missão, por mais familiar que seja, ela é de origem muito recente, tá? Nós poderíamos dizer assim, quantos anos tem a igreja? Aí as pessoas dizem, tem 2000 anos. Nós poderíamos dizer, vai fazer 2000 anos. Tá?
Mas vamos ficar 2.000 anos. Tem 2.000 anos de história, e aí a gente pensa que a palavra missão sempre esteve no vocabulário da igreja. Mas, isso. Avança um pouquinho, William. Três perguntas. Isso, bem aí. A palavra missão, por mais familiar que seja a nós, agora, 2.000 anos ou quase 2.000 anos depois do evento Cristo, da missão de nosso Senhor, tá? Para nós, esta palavra é muito familiar. Mas até o século XVI, o termo era usado exclusivamente com referência à doutrina da Trindade, isto é, ao envio do Filho pelo Pai e do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. Aqui está a origem da missão. A missão, ela tem a sua origem em Deus, que é eterna comunhão de amor. E a Santíssima Trindade é uma eterna comunhão de amor. E este Deus, por amor, envia o seu Filho. Vale ressaltar que Deus é o primeiro missionário, tá? Deus é o primeiro missionário. Se vocês observam no livro do Gênesis, quando Deus decide criar, um Deus que desce, sobretudo no sexto dia da criação, quando ele cria o homem do pó da terra, é um Deus que desce, é um Deus que anda, é um Deus que toca a terra. Então, é um Deus que sai da eternidade e entra no tempo, entra na história. E aí nós entendemos. Então, Deus é o primeiro missionário? Sim. Este Deus que nos criou por amor e que por amor quer nos salvar e nos chama para uma comunhão amorosa, na plenitude dos tempos de São Paulo, ele enviou seu filho nascido de uma mulher, um nascido semelhante a nós, para nos libertar e para nos chamar à comunhão de amor. O pai envia o filho, e aí o filho realiza uma missão, cria uma comissão, institui uma comunidade, uma igreja, e depois ele, o filho e o pai derramam sobre esta comunidade o Espírito Santo, que é o protagonista da missão. Então, para nós a palavra é familiar, muito familiar. Mas até o século XVI, não era. Só se referia a esta missão, o envio que o pai deu ao filho e o envio do pai e do filho, do Espírito Santo sobre nós, sobre a igreja. Quando é que, então, essa palavra, ela sai deste campo teológico de Deus, Santíssima Trindade, e ela começa a entrar no vocabulário da igreja no sentido de agora como envio de pessoas, para falar também não somente da missão do Filho, mas agora da missão da própria igreja. No século XVI, essa palavra começa a ser usada, sobretudo, com os missionários jesuítas, que é uma congregação que foi fundada em 1540, tá? Por Inácio de Loyola, e é a partir dali que vai se usar o termo missão para falar dessa pregação do evangelho, do anúncio, da difusão da fé cristã a outros lugares. Tá? Pode passar. Pode avançar um pouquinho. Pode avançar, William. Volta. Foi muito. Pode voltar lá para o início. Aí, isso. O termo missão, ele pressupõe alguém que envia uma pessoa
ou pessoas enviadas por quem envia, às pessoas para as quais alguém é enviado a uma incumbência.